E hoje eu quero ministrar isso porque nós vamos ser desafiados, queridos. A generosidade não pode ficar no âmbito daquilo que eu escuto, guardo no meu coração e não faço nada. A generosidade, ela é uma prática. E tanto é que ela entra nas disciplinas espirituais de um cristão. Um cristão que não ora, um cristão que não pratica a leitura da palavra, um crente que não pratica o jejum, um crente que não pratica a generosidade e a caridade, que valor é nesse âmbito cristão? Que crente você é? Que Deus que você serve? E que Deus é esse que você diz que ama? Sendo que a generosidade é uma característica de Deus e que Ele acredita no homem, mas nós, por muitas coisas, vamos permitindo que o nosso egoísmo e o nosso individualismo entre no nosso coração. Uma coisa é verdade, amados, nós seres humanos já somos propensos ao egoísmo e ao individualismo. Isso é marcado na história, desde Gênesis você vai ver o homem propenso a pensar somente em si, o homem a pensar somente na sua vontade, esquecer que amar ao próximo é importante, olhar a condição do próximo é importante. E eu quero trazer essa mensagem a vocês hoje, mas que essa mensagem, assim como falou ao meu coração, assim como nos confrontou assim, de uma forma muito poderosa na quinta e na sexta, ao ponto de nós nos constrangemos diante do amor do Senhor, diante daquilo que Deus, Ele, na sua imensa, na sua soberania, Ele é tão fiel às nossas vidas. A generosidade, quando você vai no dicionário, você vai ver que ela tem um significado, e é uma característica, né, de uma pessoa generosa, ela sempre se sacrifica em benefício de outra pessoa. Uma ação generosa, por exemplo, ela diz muito do comportamento da pessoa, que expressa o quê? Bondade, misericórdia, expressa carinho, expressa amor. É muito fácil nós recebermos, não é bom receber? Quem acha que é bom receber? Receber ali um presente, receber uma atitude de generosidade de alguém, não é bom você ganhar? Quem não gosta de ganhar aqui, levante a mão. Duvido que esteja alguém que não goste de ganhar algo, não goste de ganhar um presente. Mas, querido, dar implica um sacrifício. Diga para o seu irmão, dar implica em sacrifício. Essa é a grande verdade. Entregamos algo que é nosso para outra pessoa. E melhor, sem exigir nada. Então, o ato de dar, o ato de expressar o dar para alguém, significa que você está compartilhando o que você tem, dando do que você tem, muitas vezes tudo, sem querer nada em troca de uma pessoa. A Bíblia, ela traz essa característica da generosidade como um atributo de Deus para as nossas vidas, porque quando nós olhamos a própria palavra de Deus, você vê a bondade, a generosidade de Deus em tudo. Em tudo. O Salmo 115, 45 diz, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhe dás o alimento no devido tempo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e a gente vê o maior ato de generosidade da história, que ser humano nenhum faria, a gente vê esse famoso versículo, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Generosidade. Isso é característico de Deus. Então quando eu falo para Deus, olha, eu amo a Deus, e quando nós olhamos para a palavra, e a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu preciso refletir a bondade e a generosidade de Deus também em minha vida. Deus criou o homem nesse espelho para que você reflita esses atributos de Deus na humanidade, para o próximo. E a única forma de refletir, e uma coisa é verdade, gente, a generosidade vai refletir e vai revelar o seu caráter. Uma pessoa generosa reflete dela o caráter. O princípio da generosidade, se nós olharmos de uma forma resumida, está fundamentado na ideia de doar e não ter que esperar nada de alguém. Esse é o princípio universal da generosidade. A generosidade, gente, é a manifestação do amor, do dom supremo de Deus sobre as nossas vidas. Há uma história de um dos ex-presidentes dos Estados Unidos do século XIX, e a gente sabe que os Estados Unidos têm essa linhagem, essa história cristã, por conta dos grandes homens evangelistas que vieram da Grã-Bretanha, do Reino Unido, para evangelizar ainda nas colônias.
E a história fala que isso é verídico, esse ex-presidente, ele sai um domingo e vai a um culto. E naquela época não eram como hoje, né, Val? Você vê um Jonathan Edwards, você vê um Charles Spurgeon, você vê outros, as pregações não eram pregações, você será abençoado. Eram pregações para mostrar para nós o nosso pecado, a nossa condição totalmente de fragilidade diante de Deus. E esse homem, esse ex-presidente, assiste o culto, ele volta, e como toda esposa, ela é curiosa, e este presidente, ele era tido como um presidente muito de pouca fala, muito direto nas suas palavras, era um homem muito direto, não ficava com enrolação e contando histórias. E ela pergunta, e aí, como é que foi o culto? Qual foi o tema da pregação do pregador? Primeiro ele falou, foi tudo bem. E tá, mas e aí, o que o pregador falou? Qual foi a mensagem? Ele falou sobre pecado. Tá bom, mas e aí? O pecado é ruim ou é bom? É ruim, ponto. Não pode pecar. Por quê? A palavra de Deus ela é simples e eficaz. Da mesma forma que o pecado para nós tem que ser algo que a gente tem que se afastar e não pode pecar, a generosidade também não pode faltar na nossa condição como cristão. A oração, o jejum, a palavra, a meditação e a caridade, a generosidade, não pode faltar na nossa conduta como cristão. Assim como eu e você temos que lutar contra o pecado, porque Deus está trabalhando em nós um processo de santificação. Então, quando vir o pecado sobre a sua vida, só tem uma condição, Murilo: eu não posso pecar. E quando você tiver que ter atos de generosidade, meu irmão, a condição e a palavra é uma: faça, seja generoso, seja caridoso, divida, contribua aquilo que você tem com alguém. A economia de Deus não é a nossa economia, onde economizar para mim é bom, vai somar, não é verdade? Se você pega o seu dinheiro e investe numa conta, numa condição financeira, você não vai rendendo aquele dinheiro. Na economia de Deus não é assim. Na economia de Deus o dar é multiplicar. Quanto mais você dá, mais você multiplica aquilo que Deus tem sobre a sua vida e aquilo que Ele vai preparar para a sua vida. Então a generosidade, queridos, ela tem que ser algo muito forte na nossa condição, na nossa atitude. Ser generoso é um fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito está fundamentado num fruto universal, que é o amor. Se eu não tiver amor, eu não consigo ter um coração e não consigo ter atitudes de generosidade. Se eu não amar a Deus, então como eu vou ter condição de espelhar aquilo que Ele é na sua generosidade com as pessoas? Como? E nós temos que aprender a pedir o fruto do Espírito sobre nós. Acho que o maior fruto do Espírito que nós pedimos é o domínio próprio, não é verdade? E é bom para você controlar a sua vida financeira, para você não se justificar que você não tem para ser uma pessoa generosa e contribuir com aquilo que Deus quer que você contribua. Mas precisamos entender que a generosidade, ela é uma disciplina para a nossa vida. A generosidade, meus amados, está explicado de um método científico. Você sabia? Cientificamente é comprovado, estudos demonstram, meus amados, que a pessoa que é generosa, que doa, sem esperar nada em troca, ela induz ali no seu cérebro um neurotransmissor que ele traz o sentido do prazer, da felicidade. Esse neurotransmissor, eu não vou lembrar, eu anotei em algum lugar aqui, vamos ver. A ocitocina. Bom, não sou médico, amém? Então não espere de mim isso não, hein? Nossa, pastor, não lembro o nome do neurotransmissor. Não lembro, não sou médico, não sou neurocientista. Algum médico aqui? Glória a Deus. Então a gente está ali. Amém? E esse neurotransmissor, quando ele é liberado, ele é conhecido popularmente como o hormônio do amor. É muito comum nessa questão, quando esse neurotransmissor é liberado, na questão da relação sexual e também na parte do ou seja, há uma satisfação. A pessoa, quando ela libera esse neurotransmissor, essa ocitocina, ela sente como se estivesse sendo amada e amando alguém. Libera sobre ela um sentido de afetividade, do amor. Ou seja, a pessoa generosa, ela consegue ter sobre ela essa liberação desse hormônio, onde ela sente-se que foi
tanto abraçada, como também amou alguém, abraçou alguém. Vamos falar a verdade, não é bom a gente ter uma questão afetiva sobre nós? Não é bom nós sentirmos que somos amados? Quem gosta de sentir que é amado aqui? Todo mundo. Por isso que tem aquele velho ditado, quando a gente vê às vezes aquela pessoa totalmente descontrolada, ixi, mal amada. A gente não fala isso? A gente não fala, é uma verdade. Por quê? Ela não tem esse nível dessa ocitocina, esse neurotransmissor liberado, porque não tem alguém que traga afetividade sobre ela, amor sobre ela, carinho sobre ela. Então pensa, a generosidade até mesmo, querido, envolve questões, por exemplo, da generosidade e a felicidade. Nos Estados Unidos foram feitos estudos com mais de 600 pessoas, que eles descobriram que gastar dinheiro com outras pessoas se associa muito mais à felicidade do que gastar com elas mesmas. Olha só, você achando que, eu vou lá jogar minha depressão no shopping, chegar cheio de sacola, comer que nem um doido. Primeiro que isso é maligno, né? O espírito consumista. Olha só. O estudo mostrou que todas essas pessoas que foram lá e gastaram num sentido generoso para, eu vou gastar com você, Rodrigo, vamos lá, eu vou pagar um almoço para você generoso, eu vou comprar uma roupa para ti, vamos repartir isso. Eu me senti muito mais num sentido de alegria do que quando eu gasto comigo mesmo. Porque por que eu estou gastando comigo mesmo? E aí entra aquela questão, né? O dinheiro também ele é emocional. Ele é emocional. Mas eu não vim falar aqui, mas eu quero colocar isso, que a generosidade, querido, é uma atitude de um coração grato a Deus. A generosidade hoje, grandes homens que nós observamos aí em grandes empresas, eles praticam a generosidade. O ex-dono da Colgate, ele todo mês, ele contribuía com os seus 90% para uma instituição religiosa. Ele não queria dar os 10% como você religioso faz, como eu religioso quer dar, e ainda nem muitas vezes quer dar. Ele dava 90%. E o Val ontem compartilhou da Ana Paula, que deu um podcast, e ela falou isso também, não apenas o dono da Colgate, mas a Ana Paula também. Um dia ela decidiu, eu vou fazer o dízimo ao contrário. Eu vou dar os meus 90% e vou viver com 10%. Será que nós estamos preparados para viver esse ato de generosidade? Temos essa atitude de generosidade. Nós somos chamados, meus irmãos, para ajudar as pessoas com suas necessidades. Mas espera aí, pastor, o dízimo não é para a igreja. A igreja ajuda quem, querido? A sua oferta contribui com quem? O seu ato de generosidade contribui com quem? Com o crescimento, com a palavra que é levada, é pregada, com as pessoas que são reconciliadas com o Senhor, que começam a receber uma mudança na sua vida. Generosidade é a qual nós somos chamados a sermos homens e mulheres generosos em tudo que nós fazemos, em tudo que nós temos de atitude. Se grandes homens, se a generosidade está ligada a grandes homens também, do negócio, do ramo empresarial, que entenderam que a generosidade é bom para ele, porque nós, como cristãos, tendo o nosso Senhor como maior exemplo disso, não praticamos essa generosidade. Por quê? Por que será? Eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Cadê meu celular? Aí em 2 Coríntios, subiu. Em 2 Coríntios, abre aí, capítulo 8, a partir do verso 1. A generosidade, meus irmãos, é atuar em favor de outra pessoa, a qual você não vai ter interesse. Esse mês nós não vamos praticar a generosidade no sentido apenas financeiro, mas vamos praticar a generosidade no sentido de você contribuir e ajudar o próximo. Hoje aqui Deus usou a vida do amado irmão e falou, olha pastor, veja alguém aí, se tem alguém que está com alguma dificuldade de pagar uma conta, está faltando um dinheiro, precisa, eu quero ajudar, eu quero pagar a conta para essa pessoa. Isso é generosidade. Isso é olhar para a necessidade do próximo e falar, eu quero te ajudar. É dar uma Bíblia, como uma vez eu dei para o Diogo. É pessoas dando brinco como deram, é dando aliança como deram para alguém, não para a igreja, para alguém. É trazendo um alimento. Às vezes nós achamos que generosidade, princípio de contribuir é apenas na questão financeira. Não, vai muito mais que isso. E nós vamos aprender hoje com as igrejas da Macedônia. Como ato de generosidade. Tem que ser um privilégio sobre as nossas vidas. E como muda a nossa história, independente de situação, de circunstâncias.
Obrigado, pastora. Em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Diga comigo, rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Olha só, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Uau! Fica a sua Bíblia aberta aí. Caramba, gente! Quando comecei a preparar essa palavra na quinta, eu fui constrangido na sexta, na verdade. Deus nos constrangeu de algumas formas assim, muito poderosas. A pastora falou aqui de manhã. Ao ponto que eu falei assim: Senhor, eu me envergonho. Quando eu li esta palavra, eu me envergonhei. Envergonhei da igreja que o Senhor nos concebeu para pastorear. Porque a generosidade não está ali na questão do quanto você tem, do momento que você está passando. Ela está na questão da atitude do seu coração, meu irmão. Você pode ter riquezas, condições e não ser generoso. Mas você pode não ter absolutamente nada, com a conta no limite, já está ali no negativo, contas para pagar e ainda assim, eu quero contribuir. Fala quem que eu posso ajudar. Eu quero dar uma oferta, eu quero ajudar aquela pessoa. A questão não é ligada no que você tem. Nós damos essa desculpa: eu não tenho o que dar. É mentira. Que o diabo estabelece sobre a sua vida para você não entender e virar a chave da prosperidade sobre a sua vida. Provérbios 11, 25 diz isso: a alma generosa prosperará, e aquele que traz alívio, alívio um dia terá. Quer ser próspero? Quer ser próspero em saúde, na família, naquilo que você planeja, naquilo que você cria como plano para a sua vida, no seu propósito? Tenha uma alma, seja uma pessoa generosa. E nós observamos isso na igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia era uma região ali que fazia parte do Império Romano. Hoje ali fica a questão, região da Grécia. As igrejas que Paulo estabeleceu lá, como a igreja de Filipenses, de Filipos, de Éfeso, a igreja de Bereia também faziam parte dessas igrejas lá na região da Macedônia. E por ela ser uma província do Império Romano, havia eles eram muito subjugados à questão de impostos, ali de escravidão pelo Império Romano. Então os pobres viviam praticamente na miséria. E aí nessa terceira viagem que Paulo faz à região da Macedônia, para a igreja de Corinto, quando ele escreve: olha, eu preciso compartilhar com vocês, porque a igreja de Jerusalém estava passando por uma grande necessidade. Os irmãos de Jerusalém, os gentios de Jerusalém, aqueles que estavam sendo salvos em Jerusalém, a igreja de Jerusalém estava passando por uma grande dificuldade e precisava levantar ofertas. Paulo ali incentiva eles: olha, a igreja lá está passando por necessidade, vamos ajudar os nossos irmãos. E ali todas as igrejas da Macedônia se levantaram para levantar uma contribuição e enviar a esses irmãos da igreja em Jerusalém, para ajudar aqueles que estavam precisando, aqueles que estavam necessitados. E nessa terceira viagem que Paulo faz, missionário, ele levanta essa oferta para aliviar esse sofrimento, porque eles estavam passando fome. Necessidades mesmo básicas, que você e eu temos hoje, eles não tinham. E ali eles ajuntam aqueles cristãos, e ajudam os outros cristãos da igreja judaica e da igreja gentílica que estavam convertidos ali em Jerusalém. E Paulo encoraja não apenas a igreja em Corinto, mas ele traz essa palavra para nos encorajar, querido, e nos inspirar nessa noite a termos um coração generoso, a termos um coração caridoso, a termos um coração que vamos olhar para a necessidade do próximo. E eles não tinham condições, eram igrejas pobres, eram pessoas pobres, eles passavam por perseguições, por severos problemas, dificuldades, tribulações, e nada, nem isso impediu eles de terem um coração a contribuir com outras pessoas. Eu quero tirar aqui para você e para nós 4 lições que nós aprendemos com a igreja da Macedônia.
E quando nós falamos, a igreja sou eu, é fácil falar quando a igreja sou eu, quando você não quer se submeter àquilo que Deus coloca como igreja, como comunidade, e aí a gente ouve aqueles famosos ditados, a igreja sou eu posso fazer diferença. Pai, não faz não, meu irmão, não faz. Porque a gente fala que a igreja sou eu, mas a gente não sai da nossa casa porque a gente assiste o culto no YouTube. Se você é igreja, por que você não ajuda o seu próximo? Se você diz que é sua igreja, por que você não sai do comodismo da sua casa, do YouTube que você fica assistindo os cultos e criticando os outros, e vai ajudar alguém? Contribua! Em vez de ficar olhando na internet que dá dízimo para pastor roubar, que dá dízimo porque a igreja não precisa de dízimo. Que isso? Onde está o seu coração? Aonde está o seu intuito como cristão? Para que você se converteu? Para conhecer um Deus que te ama e nada mais? Egoísmo da nossa parte, igreja. Quer mudar a chave da sua vida? E tenha uma mente próspera, seja uma alma generosa. A gente prefere se enfiar em casa e ficar vendo vídeos no YouTube que criticam pastores, igrejas que contribuem, que colhem dízimo, que colhem oferta. Mas não temos a capacidade de levantar e ajudar o próximo. Não temos a capacidade de comprar sopas e levar ele à praça. Você não faz isso, é mentira. Não fazemos isso. A gente não tira do nosso e vai para a rua dar para alguém. Porque a gente quer sempre mais, a gente quer alguém que fale aquilo que a gente quer ouvir. Eles não tinham esse coração, não tinham esse coração ligado na generosidade. Deus quer levantar homens e mulheres para este tempo, tão necessitado, pessoas pobres, não apenas no sentido espiritual, mas também passam fome, na sua natureza, não tem o que comer. E a igreja precisa se levantar nesse tempo de prosperidade, precisa levantar nesse tempo de generosidade. E as igrejas da Macedônia dão lições para nós aprendermos. Eu fiquei constrangido. Falei, Senhor, eu não sou generoso coisa nenhuma. Por mais que eu já dei carro na igreja, por mais que já ajudei pessoas a arrumarem suas casas, por mais que já dei geladeira, fogão para as pessoas, quando eu entrei na casa e vi, meu Deus, eu vou mandar um fogão, já fiz compra para as pessoas, e não me arrependo, são sementes que eu colho até hoje. Ainda assim eu me constrangi diante desses irmãos da região da Macedônia, não tinham nada, mas eles tinham um coração voltado para a generosidade, contribuir independente da situação deles. E eu e você, meu irmão, e eu e você, será que tivemos a ousadia de lembrar de comprar uma caixa de bombom para dar para as crianças e trazer hoje no culto? Será que nós tivemos a lembrança de trazer, separar da nossa casa 5 quilos de alimento e trazer para hoje, para montar a cesta básica? Não lembramos. Sabe por quê? Generosidade não é a prioridade da nossa vida. Não é prioridade. E a primeira lição que eu tiro é que a graça divina é que inspira a generosidade. É a graça, meu irmão. No primeiro verso ele diz, agora irmãos, queremos que vocês tenham conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. A graça é um favor divino, contrário ao merecimento humano. Eu não mereço, mas a graça me toma. O favor que Deus havia demonstrado a eles estimulava um espírito de liberalidade, ou seja, eu dou sem querer nada de volta, eu dou independente da quantidade, eu estou liberado e tenho a liberdade de contribuir conforme o meu espírito, o Espírito Santo trabalha na minha vida, e eles tinham isso, essa liberalidade, essa capacidade de contribuir e suprir as necessidades dos mais pobres, numa cidade longe deles. Eles não conheciam aquelas pessoas, eles não sabiam quem eram aquelas pessoas, não tinham conhecimento do que elas estavam ali fazendo e passando, mas diante de uma atitude de graça, meu irmão, isso é uma verdade, só é generoso quem entende a graça de Deus sobre a sua vida, quem entende que o que é o favor que você não merecia, porque a graça é o favor imerecido. Eu e você, Diogo, não merecíamos estar aqui hoje, mas Jesus, na sua infinita graça por nós e misericórdia, se entregou naquela cruz, e o que nós vamos fazer hoje ao sentar à mesa, comer do pão, tomar do suco, é dizer, Senhor, obrigado, eu sou cheio da tua graça. É pela graça de Deus que nós, como cristãos, somos mordomos das coisas que nós possuímos. A disposição em doar é uma atitude, meu irmão, e essa atitude, ela é divinamente inspirada. Pode perceber, se não for a graça do Espírito Santo em nossa vida, a gente não doa, a gente não dá. Pode perceber.
E muitas vezes usamos a desculpa de que o Espírito Santo não falou ao meu coração, então não vou dar. Balela, você não quer dar. Você não quer contribuir. É você que coloca barreiras achando que Deus acredita nas suas barreiras. Entenda o seguinte, igreja, não é porque você não contribui, não é generoso que Deus vai te deixar na miséria, não. Não é isso. Mas entenda que quando eu entendo a graça, eu vou entender que Deus me libertou. Um teólogo chamado Warren Wiersbe diz que a graça nos liberta, não apenas do nosso pecado, mas também de nós mesmos. A graça de Deus abre o nosso coração e também a nossa mão. Porque a graça vai entender que eu preciso ser desprendido das coisas materiais. Quando a graça do Senhor inunda a vida de um crente, a sua generosidade não somente é teocêntrica, é gerada para o Senhor e para a eternidade, mas ela é generosa, ela é espontânea, ela é realizada com alegria. Quando você vai ajudar alguém, quando você vai contribuir, quando você vai ajudar uma pessoa necessitada, você é cheio da alegria. Por quê? Você é grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem dado. Tudo que você dá é um sentido seu teocêntrico, é para o Senhor, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então a generosidade, queridos, está ligado à graça do Senhor. Se você entende que você está aqui hoje pela graça do Senhor Jesus Cristo, você então vai entender que a generosidade precisa fazer parte da sua intenção, da atitude do seu coração, do seu comportamento, e fazer isso de alegria, de espontaneidade, fazer algo porque Deus colocou a graça sobre você e você é grato a Deus por tudo que você tem. Quem é grato a Deus por tudo que tem aqui? Eu sou, meu irmão. Por mais que a gente passe por lutas, por perdas, por danos, como eu sou grato a Deus pela vida, como eu sou grato a Deus por Jesus naquela cruz. Então, a primeira lição que nós tiramos da igreja na Macedônia, queridos, é que a graça nos inspira a sermos generosos. Se você entende o que é graça, a qual você não merecia. Olha como Deus é generoso com você. Diga para o seu irmão, Deus é generoso com você. Pois é, meu irmão, você não merecia. Merecíamos estar nós lá naquela cruz, no lugar de Jesus. Ele pega o escrito de condenação que era contra você, ó, rasga e diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, você é livre, livre no Senhor, e essa liberdade foi comprada com sangue, não é com o seu e nem com o meu, com o sangue de Jesus. A maior oferta de Deus para a humanidade veio através do seu único Filho para mim e para você. Então só por este motivo já seria o suficiente de termos um coração generoso para com o próximo, de olhar, meu Deus, o que eu tenho hoje de bens materiais, tendo ou não chega nem aos pés, nem perto do maior ato de generosidade do meu Pai. Obrigado pelo seu silêncio. E fica a minha dúvida, talvez você ainda não entendeu o que é graça, e talvez você não esteja vivendo hoje na graça. A graça nos inspira a sermos generosos. Porque se não fosse o Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. O que seria de mim se não fosse o Senhor? Uma coisa eu falo, penso sempre no meu coração. Se um dia eu decidir me desviar dos caminhos do Senhor, que o Senhor me leve. Eu sei que o diabo rapidinho ele vai ceifar a minha vida. Porque ele não tem graça comigo. Não vem graça dele. E o que ele quer é destruir os seus filhos. Eu tenho essa certeza, irmão, que se um dia eu falar, vou desviar. Como diz o Perso, eu vou atolar o pé na jaca e vou... Eu sei que um dia o diabo vai me ceifar. E vai me ceifar no pecado, na condenação. Por isso, Senhor, cada vida, cada momento, cada minuto, cada dia, a graça do Senhor me envolve, como diz Paulo, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. A tua graça me basta, a tua graça me basta. E Paulo era um homem cheio da generosidade. A segunda lição que nós tiramos das igrejas na Macedônia, que a generosidade, ela independe das circunstâncias, provações ou riquezas, ou que você não tem. Então nós observamos nessa igreja que eles estavam ali numa situação
de miséria. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Quando eu olho rica generosidade, eu não vou entender que, nossa, como eles são cheios da generosidade, não. Transbordaram em rica generosidade, ou seja, tudo que eles contribuíram não foi com o pior, não foi o que sobravam, não foi dando um pouquinho, eu tenho na minha conta 5 mil, mas eu vou dar R$2 porque é que eu tenho aqui. Mentira. Quando falou de rica generosidade, falou de coisa, Cândida, abundante. Eles deram tudo que tinha, Pamela. Sabe o que é tudo? Sabe o que é tudo? Tudo. Eu vou levar, porque eu tenho que ajudar as igrejas em Jerusalém. Então, queridos, os macedônios, eles contribuíam não com o que sobravam, nem tirando sem medida da sua própria pobreza. Eu não tenho nada, então eu não vou dar. Eu não tenho dinheiro na conta, então eu não vou dar. Aceita Pix? Não. Então também não tenho Pix, então não tem como dar. Não. Com toda certeza, se alguns não tinham dinheiro, pegaram outras coisas para dar. Se algum não tinha condição de dar algum material, mas tinha dinheiro, deu dinheiro. Porque a generosidade foi rica, foi abundante. Eles não deram pouco, eles não deram do que sobrava. E a expressão grega aqui utilizada é aprotetos, que tem o sentido de singeleza, ou seja, eles deram o melhor. Sabe que quando você vai ali fazer o seu armário, vai olhar o seu armário, mulheres, é uma verdade. A pastora, por exemplo, quem sabe, conhece, né, o meu closet lá. A minha parte, sem brincadeira, né, filho? É esse lado que tem minhas camisas e mais 4 gavetas. A pastora já tomou o lado que era meu quando a gente começou a morar lá e já toma todo o closet. Mulher é assim? Val, o seu guarda-roupa lá, a metade é dela? É assim, Pércio? Mais ou menos. Agora imagine você pegando ali o seu guarda-roupa e não semeando. Aí você vai naquelas roupas lá, eu vou nesse sapato aqui que eu comprei na feirinha lá na Praia Grande. E do lado tem uma sandália que você comprou na Arezzo. Você vai dar a sandália que você comprou na Praia Grande, que você pagou R$10. Mas você não tem a coragem de dar a sandália que você pagou 180, R$200 na Arezzo. Ela não é mulherada, você não dá a sandália do sapato da Arezzo. Alguma mulher aqui daria um sapato da Arezzo? Ou da Corello? Dá mesmo? Então que Deus bendiga seu coração, traga. Traga domingo que vem aqui, ó. Quanto você calça, Cris? Quanto você calça, Dani? Traz. Quem calça? Mulher que calça 38 aqui? Ó, irmã, calça 38. Você quer ganhar um sapato da Corello? É um momento de generosidade. Então, mulheres, olhem as roupas de vocês. Olhem as mulheres aqui. Domingo que vem, eu vou dar um vestido para a Cris. Quanto você usa, Cris? M? P, Roberto? É PP. Vou dar uma roupa para a Cris. Vê no seu guarda-roupa, traga domingo que vem aqui, Cris. Eu senti de dar para você, torta aqui. E não vai dar aquela roupa que está com uma marca aqui embaixo, aquela blusa sua que está rasgada. Você vai dar o melhor. Eu não posso dar, porque há um vínculo sentimental. Estou pagando a prestação no parcelamento ainda hoje no cartão. Para, se desprenda, desapegue. Quando tivermos bazar aqui, vá na sua guarda-roupa e tire o seu melhor. Tire o seu melhor. Então, o ato de generosidade, a singeleza, está no nosso coração, no ato de dar, no ato de contribuir. É segundo o propôs o nosso coração, em 2 Coríntios 9:7 diz isso, que cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Diga-me, seu irmão, dê com alegria. Nós não estamos aqui estipulando valores de ofertas, nunca fizemos isso aqui na igreja. Quem está aqui comigo há tantos anos, eu fiz alguma campanha? Quem é o irmão que vai dar 5 mil aí? Levante a mão aí. Irmão para dar 1.000, irmão para dar 100. Os mais ou menos aí que vai dar R$10. Não, porque a oferta é voluntária, conforme propôs no seu coração. Se Deus falar para você assim, olha, Dani, eu vou dar todo o meu guarda-roupa para Kelly, dê o seu guarda-roupa para Kelly. Danilo, quem é palmeirense aqui? Danilo, se Deus tocar no seu coração de dar todas aquelas porcarias da camisa do Palmeiras para o seu primo, dê para ele.
Quem gosta de usar sapato, ter tênis, bastante tênis aqui? Quantos tênis você tem, Rodrigo? Uns 20. Dê 10 para alguém. Quanto você calça? Eu calço 39. É ato de generosidade, é dar com singeleza, conforme propôs no seu coração. Entenda que a generosidade não está vinculada apenas a dinheiro. Também. Se você sentir no coração de pagar a conta de alguém, conta de água, de luz, pague. Se sentir no seu coração, você tem. Porque são atos de singeleza e tem que ser com alegria. Deus quer liberar uma chave sobre nós, entenda, a alma generosa prosperará. Diga para o seu irmão, a alma generosa prosperará. Eu não estou falando daqui da igreja, olha, vamos levantar ofertas para o Senhor, não. Mas muitas vezes de ajudar, porque a chave que está sendo virada é na igreja e é na sua vida. Mas tem que ter o ato de dar, não apenas querer receber. Eu desafio a cada um aqui na igreja, nos 2 cultos, a nós orarmos a Deus e semana que vem trazer tênis, trazer roupa, trazer joia. Quem tem um monte de coleção de relógio na sua casa, traga relógio e ore para Deus ministrar alguém e colocar no seu coração. Ore. São atos de generosidade. Eu lembro até hoje que a gente fazia a célula lá na casa do tio Dorival. Posso falar, tio Dorival? E fazíamos lá o pequeno grupo, sempre fazendo lá. E um dia Deus tocou o nosso coração. Vamos arrumar a sala do tio Dorival? Vamos. Ele foi trabalhar, tiramos a Tiliette de lá. O Moisés, antigamente, ele era aqui da igreja, pegou, foi lá, pintou a sala, né? Pintou a sala, fez um negócio doido lá de uma pintura, pintou, compramos quadro para ele. Eu peguei, quer dizer, a televisão era do Vitor. Peguei a televisão do Vitor com a autorização dele, dei para ele a televisão, está até hoje lá, né? Demos a televisão, tinha um DVD, dei o DVD, não dei o DVD, montamos uma sala, compramos, o que mais a gente comprou lá? Tapete. O que era? Banquetinha. Fizemos na casa dele. A gente queria algo em troca? Ato de generosidade. Né, Pan? Eis um desafio. Ato de generosidade. Está vivendo isso lá? Ó a casa lá, ó, da anfitriã da célula. Se juntem, façam algo. A Com passou mal um tempo aí, né? Demos uma televisão para ela. Ato de generosidade. A gente sempre está querendo reter. A gente retém os bens materiais. Não vou mexer no meu guarda-roupa. Não posso mexer na minha coleção de sapatos. Não, os meus relógios. Não, a minha Bíblia de estudo. Eu tenho uma Bíblia só, meu irmão, que eu amo essa Bíblia. Mas se Deus falar para me dar a melhor Bíblia, que é a Bíblia que eu mais gosto, Val, eu dou. Porque a generosidade não está ligada à nossa riqueza. A generosidade não está ligada ao nosso momento econômico que nós passamos. Pastor, quando passar a crise, eu prometo que vou contribuir. Mentira. É mentira. Havia sempre lá na igreja da Macedônia pessoas com o coração alegre e grato ao Senhor. Em Filipenses 4,4, que era uma das igrejas da Macedônia, diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Então não adianta nós olharmos para Deus e falar: Deus, o meu momento agora não é de contribuir. Não, eu não tenho condição, porque eu trabalho e já tenho um monte de conta para pagar. Na sexta-feira nós fomos, eu e a pastora, muito constrangidos por esta palavra. E nós sempre fomos pessoas e pastores que nós pegávamos uma parte do nosso dízimo, da nossa oferta, e dávamos como primícia para o nosso pastor, para o apóstolo. Depois que saímos da visão, nós paramos com esse negócio de primícia, entendíamos errado a primícia. Não. E Deus nos constrangeu porque a primícia é o primeiro fruto, é o primeiro de tudo. É aquilo que eu trago, e a primícia não está só ligada a dinheiro. Ela está ligada às vezes até algo de comer, está ligada a coisas, a algo material, roupas, um presente, um ajudar alguém. E o Senhor ministrou grandemente ao nosso coração e falamos assim: vamos dar uma oferta, vamos voltar a dar a primícia para o pastor que pastoreia nós, que é a nossa cobertura. E a palavra fala isso, que nós devemos ser generosos também com aqueles que nos ensinam. Aqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. E ele é meu pastor, ele me mentoria, ele me ora por mim, ele ministra a minha vida, ele também é generoso comigo e com a pastora. E aí a pastora falou: olha, só tem um X na conta, não tem mais nada, e semana agora a gente tem algumas coisas para pagar. Beleza, vamos dar tudo? Vamos. E demos tudo.
singeleza, gratidão. Até que ponto é a nossa generosidade quanto referente ao Senhor, às pessoas? Então, queridos, a generosidade, para com essa desculpa. A generosidade não está ligada à questão de você ter ou não ter, de você ser um assalariado ou ser um empresário, de você ter as suas contas já no limite ou não ter as contas no limite. E não está ligada ao seu tempo de provação, ao seu tempo de lutas que você passa. A generosidade é uma disciplina contínua. Você para de orar em alguns momentos de dificuldade. Você para de orar, de ler a Bíblia quando você está passando pelo momento mais apertado da sua vida de sofrimento. É aí que nós intensificamos a nossa oração, não é verdade? Quando a gente está passando por situações difíceis, o que a gente faz? A gente aumenta a oração, a gente faz campanha de jejum, a gente pede para o pastor orar, a gente fala para o Val orar, fala para Com orar, para Cândido orar. Por quê? Apertou. E por que no ato de dar, nós não damos? Porque a gente tem a cultura do só receber. Não, eu quero receber a oração de alguém, quero receber aqui a generosidade de alguém. Não, irmão, está na hora de nós mudarmos a nossa forma de pensar. Eu preciso ser generoso. Ser generoso. A terceira lição que nós aprendemos com a igreja é que a generosidade ela deve ser espontânea. Nada pode ser forçado. Eles contribuíam na medida da sua prosperidade. Que cada um contribua, como nós vemos, segundo o propósito do seu coração. Eles não contribuíam por pressão ou por força. Paulo não forçou eles a contribuírem. Paulo não forçou eles, e quero aqui, queridos, diante do Senhor, eu quero pedir perdão a todos os líderes, obreiros, os meninos do louvor, os colaboradores, do que durante muito tempo eu pressionei para que quem estivesse aqui tocando, fazendo, tinha que ser dizimista fiel na casa do Senhor. E de um tempo eu parei com isso, porque nós não devemos dar obrigado, tem que ser pelo Espírito, pela gratidão, tem que ser espontâneo. O problema não sou eu querendo forçar, o problema é você que não quer dar. Então a minha oração é para que o Espírito Santo quebre o seu coração, quebre o seu orgulho, rompa a barreira que está aí, e você decida, mas eu quero pedir perdão, se em algum momento, lá atrás, eu oprimi vocês, eu de uma certa forma obriguei vocês a quererem contribuir, porque isso era como uma moeda de troca, tipo, só pode tocar, só pode trabalhar se contribuir, se for dizimista fiel. Não, faça isso com o seu coração, porque como disse aqui, acho que foi o Ricardo que falou, contribuir, querido, é um bem para mim. Eu contribuo porque a bênção vem sobre mim. Eu contribuo porque aquilo não vai ficar retido sobre a minha vida. Não, pelo contrário, a bênção de Deus é liberada no tempo certo sobre a minha vida. Então, se um dia você se ofendeu pelo fato de eu ter obrigado as pessoas a contribuírem para trabalharem, hoje, em nome de Jesus, eu me arrependi e me constrangi, porque da mesma forma que eu fui constrangido, eu quero que você se constranja. E que você veja, Senhor, eu quero contribuir, não porque o pastor está pedindo, não porque a Nani pede, não porque o Val pede, mas porque o Senhor virou a chave da minha vida, tocou meu coração, e hoje eu entendo o que é generosidade, o que é contribuir, independente das situações que eu passe. Então a generosidade, ela está ligada à espontaneidade. É aquele ato de num farol chegar um drogado, um bêbado e pedir para você se tem dinheiro, e a nossa primeira condição é falar, não vou dar porque você vai beber, porque você vai usar droga. Não, é espontâneo, está aqui, que eu tenho te dou, vai lá. A generosidade está ligada na espontaneidade de que, independente se façam campanhas ou não, independente que se façam momentos de recolhermos, seja uma caixa de bombom ou alimento, eu tenho sempre um coração disposto a dar. A pessoa generosa, que ela faz isso por espontaneidade, ela não precisa de campanhas para poder dar um alimento, ela não precisa de propósito para poder contribuir com quem precisa, ela não precisa de um bazar para poder dar roupa para quem precisa, ela não precisa de uma campanha num pequeno grupo para poder ajudar as meninas que têm a casa, talvez ali faltando algumas coisas, falando, eu quero dar algo para você, quero pintar a casa de vocês, eu quero limpar a sua casa. Generosidade, querido, está no nosso interior, naquilo que somos em Deus, e é espontâneo. E a última lição é que a generosidade vem de dar primeiro a quem? A Deus. A palavra aqui fala que primeiro eles deram a sua vida ao Senhor.
Nada vem primeiro ao homem, mas tudo vem dele e é para ele. A generosidade não era apenas uma questão de um cheque em branco dos macedônios. Eles eram de coração aberto, eles entregavam-se a Deus primeiramente em tudo. A doação deles, meu irmão, é um sinal do amor que eles tinham por Deus e pelo seu povo. Eles amaram a Deus acima de todas as coisas, e o Senhor deixa isso muito claro. Ele resume os mandamentos de uma forma única e diz: olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a si mesmo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: eu te amo, meu irmão, em Cristo Jesus. Essa é a atitude que Paulo está ali encorajando na igreja em Corinto. Está dando essa ênfase nesse amor que eles tinham pelo Senhor e não pelas coisas. Porque entenda, quando eu amo a Deus primeiro, o meu coração não é apegado a nada desta terra. A nada. Sou desprendido de tudo. Quando eu amo a Deus, e Ele diz em sua palavra, quando Jesus fala: olha, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Se é para buscar primeiro o reino, eu vou buscar primeiro o reino de Deus, porque as bênçãos me seguiriam. Mas a gente quer fazer o sentido inverso, quer buscar as bênçãos, quer primeiro buscar o nosso reino, a nossa vontade, e deixar o reino de Deus e a vontade de Deus em segundo plano. Em 2 Coríntios 8,8 ele está falando sobre isso: não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Eles tinham amor por Deus primeiramente. Eles tinham amor por Deus e consequentemente pelo seu povo, um povo que eles nem conheciam. Era uma igreja que estava distante, longe. Se nós não conseguimos ajudar nem quem está aqui perto na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa família, nos nossos vizinhos, quanto mais vamos querer conseguir ajudar alguém que está lá no campo missionário lá na Ásia, alguém que está no campo missionário lá na Europa, na América Latina, aqui no Nordeste. Deus primeiro quer nos ensinar a fazer a dever de casa aqui, para depois começar a nos levar para outros lugares para abençoar. Eu tinha conversado com o Val há algum tempo e conversando com a pastora, nós decidimos que a partir de agora, esta igreja vai ajudar uma obra missionária. E o Val me passou, indicou 2 pessoas e nós vamos começar a contribuir com essas pessoas. Porque o nosso coração é grato, não importa o que eles estão fazendo lá, mas o que importa é que a nossa atitude seja uma atitude de singeleza no nosso coração. E você já está convidado a separar a sua oferta missionária para o mês que vem. Está aqui a minha oferta missionária, eu quero entregar, eu quero ajudar missões. Mas eu preciso começar a ajudar aqui, a olhar a necessidade do meu irmão aqui, o próximo, eu sou meu próximo. Quem que é o teu próximo? Quem que é o teu próximo? A generosidade não está ligada, meus amados, ao quanto você tem, não está ligado aos seus bens ou se você não tem. Mas é um princípio do cristianismo eu ser generoso, eu ser caridoso, eu olhar a necessidade do próximo. Senão que diferença há concernente ao mundo? Que diferença há quando as pessoas falam dos brasileiros, que é as pessoas do jeitinho? Eu lembro que quando eu fui para Israel, nós tivemos um tempo de fazer compras, e lá onde é o lugar que faz compra é com os árabes. E daí eu entrei numa lojinha para ver uns negocinhos lá, e quando ele, não sei, do nada que ele se ligou, tem um cara de brasileiro? Eu estava sozinho, não falei um A para ele. Ele, brasileiro, e eu não entendi, ele foi me pegando e foi me jogando para fora da loja. Aí via chegando um pastor, que nós conhecemos na caravana, e ele falou, olha, ele já tinha vindo outras vezes, ele falou, tem muitas lojas aqui, que eles não gostam, às vezes, porque brasileiro pechincha muito, não tem um coração disposto a dar. Quanto que é? Que é R$10, tá bom, vou dar 10. E vamos falar a verdade, a gente é pechincheiro, a gente não tem um coração, até mesmo dentro da igreja. O irmão ali, o Erisvaldo, ele instala filtro, trabalha com filtro. O Pércio fala que ele mergulha na água da Cândida, mas é mentira, irmão. Você pode comprar o filtro com ele, filtro Europa, é bom. Ele foi generoso comigo, semeou na minha vida, e sou grato a Deus pelo filtro que eu tenho em casa. Mas, irmão, às vezes você vai chegar lá e ficar, Erisvaldo, quanto está o filtro? Ah, está 500. Faz por 100, meu irmão. Sou da igreja, somos irmãos. Para com isso. É 500, Erisvaldo? É, amém, irmão. Vou fechar com você.
É o mais, é o mais barato. O mais razoável é quase 1.000, mas vale a pena. Generosidade. Você fica pechinchando com o próprio irmão, não quer ajudar. Acha que o dever do irmão é dar para você. Não, irmão, para. E aí aquele pastor falou, é verdade, irmão. Então tem algumas lojas que você vai entrar aqui, quando você for para Israel, Nanival, já vai ligado. Botou para fora. Ele achou que eu ia pechinchar, que eu ia tentar dar algum jeitinho, alguma malandragem. Porque o brasileiro quer sempre tirar vantagem. Eu não tenho um coração para dar. Quando nós fizemos a caravana para Israel, eu lembro que fizemos uma reunião e o pastor falou, olha, é obrigatório, é uma coisa que é da cultura, tanto em Israel como em outros países da Europa e dos Estados Unidos. Talvez a Letícia saiba falar, não vai deixar eu mentir, talvez. Mas já tínhamos que dar ali a questão da gorjeta para os motoristas do ônibus que levavam a gente para cima e para baixo, para os garçons do hotel que nos serviam, para as recepcionistas. Levantou-se um valor para darmos a gorjeta. Todas as pessoas que estavam naquela ouviram assim, quê? Gorjeta? Abençoar? Quê? Olha, irmão, o nosso coração, e eu vou confessar, eu também reclamei. Falei, já é caro o negócio, ainda tem que dar gorjeta. Tivemos que dar uma gorjeta em dólar ainda. Não sei se na Europa é assim. Não, ainda bem. Mas lá em Israel é assim. Estados Unidos é assim também. Aprenda a deixar lá os 10% do serviço do cara. Deixa lá. Às vezes a gente não quer deixar, às vezes, né? É claro, se o cara for trabalhar mal e te servir mal, você pode até questionar com ele. Pô, pai, você não me serviu legal. Está tudo bem com você? E a gente acaba não vou pagar o serviço hoje. É ato de generosidade, aprendi. Na sexta-feira Deus me constrangeu, porque muitas vezes eu fui para restaurante, não vou pagar os 10%. Deixa, é generosidade. O que é 10%, meu irmão? Claro que depende do tamanho da conta que você vai deixar lá, mas deixa. Então a generosidade, o princípio dela é dar, doar. Eu quero desafiar de verdade a você nesses dias, a ser ministrado por Deus, a ter atos de generosidade. No domingo fazemos um mover de generosidade neste lugar, de que quem quer ajudar alguém com alguma conta, ajude, que quem quer dar uma roupa para alguém, dê, quem quer dar um tênis para alguém, dê, compartilhar o que você tem com outras pessoas. Talvez não é necessário você nem ir lá comprar um novo, mas talvez você tenha algo novo para dar para alguém na sua casa, em boas condições, você pode compartilhar e pode ali contribuir com aquela pessoa. Porque eu tenho certeza, e Deus está liberando uma palavra sobre nós hoje, a partir deste mês, haverá um tempo de grande prosperidade sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, e sobre esta igreja também, porque em meio a 2 anos de pandemia, Deus nos sustentou, Deus nos guardou, mesmo diante de muita infidelidade, de muita gente que parou de trazer a sua contribuição, de muita gente que não se sensibilizou no seu espírito, de muitas vezes ter negociação difícil com o dono desse salão, ele não querer dar o desconto, a gente ali batendo martelo. Mas o Senhor nos manteve fiel em todo o tempo, e este ano Ele está dizendo assim, eu virei a chave, e agora além de eu alargar as tendas, eu estou alargando um tempo de prosperidade, mas para vir a prosperidade, eu preciso me doar, eu preciso dar, eu preciso repartir, eu preciso compartilhar, eu preciso ser uma alma generosa. É o que Deus quer fazer comigo e com você. Seja generoso no seu aplauso ao Senhor, seja generoso na sua adoração, seja generoso no seu compartilhar, seja generoso na sua oferta, seja generoso naquilo que você é. Seja generoso no seu abraço, seja generoso na sua oração para o próximo, seja generoso na sua vida de testemunho aí fora, seja generoso numa paciência com uma pessoa, seja generoso em todos os momentos, no seu chamado, no seu ministério. Está difícil? Se está difícil é porque está faltando generosidade de amor, está faltando generosidade de se doar mais, para que esse chamado se cumpra no tempo certo. Generosidade não é só dar bens, só dar algo material, generosidade é dar a si mesmo, em amor ao
ao próximo, em se doar por ele, em fazer para ele, em abraçar alguém que está chorando, em orar por alguém que precisa de oração, em visitar alguém que precisa ser visitado, em visitar alguém no hospital, em visitar alguém em algum lugar que você veja que aquela pessoa precisa. Ei, igreja, desperta! Não é mais tempo de olharmos para dentro de nós, ficarmos ali quietinhos, mal acostumados em apenas querer receber as dádivas. As dádivas já estão sendo liberadas, mas o que Deus tem para nós é porção dobrada daquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. Fique de pé nessa noite. Oh, alabas.